everybody! Como vocês estão? Eu quero que você me diga qual foi a última vez que você leu um clássico de literatura. Você se lembra? Pois é, hoje nós vamos ver um clássico de literatura de língua inglesa. Estão prontos? Vamos lá, estamos começando agora a aula do terceiro ano Língua Inglesa e eu sou Lídia Chagas, a sua professora de inglês. Então, o tema de hoje é exatamente sobre Jane Eyre. Jane Eyre é o nome desse clássico que nós vamos ver hoje. Então, aqui, o nosso tema especificamente será sobre leitura por prazer. Então, nós vamos aproveitar os benefícios de ler, ter prazer e ainda assim aprender o idioma, aprender todas as coisas envolvidas que são vocabulário, estrutura linguística, muitas outras coisas, até mesmo fortalecer a sua identidade no seu idioma, na sua língua mãe. Exatamente, porque quando você aprende uma língua estrangeira, isso também acontece. Então eu vou mostrar aqui para vocês que além de ler por prazer, nós também vamos pensar sobre alguns trechos desse clássico da literatura, que é o foco dessa nossa aula. Vamos fazer exercício de compreensão de leitura e também veremos o Simple Past em contexto. Então vamos lá. Essa aqui é a capa, uma das muitas capas do livro Jane Eyre. Então você olhando aqui Jane Eyre, a autora é a Charlotte Brontë e eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa obra. Jane Eyre, o título da obra é o nome da nossa protagonista e é uma protagonista forte, é uma literatura feminina. Então, você vai ver a história de uma jovem, uma menina órfã que, a despeito de tantas adversidades na vida, ela vai vencendo, ela vai fazendo coisas que nos deixam boquiabertos e eu não vou contar mais, apenas os trechinhos que a gente vai ler, porque eu espero que você dê uma olhadinha, tá bem? Então vamos ver o que a gente tem aqui hoje. Eu inicio com esse título, Lowood School. E é interessante que o nome Lowood School, que foi onde ela foi morar assim que ela ficou órfã. Lowood School é o nome da escola. E só para você sentir um pouquinho do quanto que tem de sarcasmo, de ironia nessa obra, o nome low, que é baixo, então ela já dá esse nome, esse aspecto negativo ao nome da escola. Mas não é isso que eu quero focar agora não, só queria que você sentisse um pouco da obra. Ela começa falando que there were about 80 girls in the schoolroom, então tinham cerca de 80 meninas ali no salão da escola. Ela continua, divided into 4 classes, que era dividido em 4 turmas. Então começou a história. E aí, o que vem depois? What's next? Quer saber? Leia o livro, está bem? Então aproveite para que isso possa instigar você um pouquinho a ler o livro. E eu quero que você também pense, que tal você fazer o Reading for Fun, que é o ler por prazer, uma ferramenta para que você possa aprender inglês. E aí, o que você acha? Vai pensando aí. O que foi? Tá com medo de não gostar? Pense bem, com certeza será amor à primeira vista. Sim, ler por prazer, eu tenho certeza que vai ser amor à primeira vista. Experimente. Sabe por quê? Porque são muitos os benefícios da leitura por prazer. Eu queria falar um pouquinho com você sobre algum desses benefícios. Quando você lê por prazer, você está tão envolvido, tão intertido ali na história, que você não percebe o quanto que você está aprendendo de palavras novas, você não percebe que você está se envolvendo numa cultura diferente, você está expandindo o seu conhecimento de mundo, fora também você aprender vários itens linguísticos que vão ajudar você em qualquer outra leitura, vão ajudar você se você quiser e certamente você vai precisar depois no mercado de trabalho se comunicar na língua inglesa. Então, olha só quantos benefícios. Eu falei alguns, tem muitos outros. Então, vá sentindo o gosto aí de Jane Eyre e depois dê uma olhadinha na obra, tá bem? Então, vamos continuar. Eu quero aqui que você pense nessa contagem, 1, 2, 3, para que você pegue aí o seu material. Se você ainda não está com o seu pet na mão, pegue o seu pet para você ir registrando, na verdade, corrigindo aquilo que você já fez. Está bem? Se não tiver com o pet na mão, pegue um bloco, o seu bloco de notas do celular, vai anotando comigo.
Então, let's go, vamos lá. Voltando então, Lowood School. Então, nós estávamos falando que haviam quantas? 80 girls in the schoolroom. Tínhamos 80 meninas ali naquele salão e elas estavam divididas em 4 turmas. Então, ela continua, a autora continua falando, né? A Charlotte Bronte continua falando sobre a voz aqui da Jane Eyre, que é a nossa protagonista. Ela continua explicando, falando sobre as meninas mais velhas, onde que elas ficavam. E se a gente for lembrar aí do Simple Past, né? Você vai ver que fala assim, ó, the oldest girls were. Elas estavam onde? In the 4th class, estavam na 4ª turma. And the youngest were in the 1st one. Então, ela explica como que estava. Olha o passado do verbo be, lembra dele? Tá bem? Então, ela continua falando um pouquinho sobre como que era essa escola. Vamos dar uma olhada. Ela fala assim, ó, all 4 classes had our lessons in the same large and very cold schoolroom. Então, ela está falando que todas as turmas tinham as aulas no mesmo ambiente, na mesma sala de aula que era ampla e que era como very cold, que era muito fria, muito gelada. Pois é, então aqui ela está dando características lá de como era em Lowood School. E ela fala, we had to sit there quietly. Tínhamos que sentar, olha o simple past, we had to sit quietly, de maneira quieta, not saying a word. Então, veja como que era a situação lá na escola da Jane Eyre. Pense como que era a situação na sua escola, por exemplo, quando você era criança. Ou há alguns anos. Pense aí, agora que você está quase saindo do ensino médio, está no 3º ano. E aí ela continua falando sobre os professores, né, como que ficava em silêncio até que os professores entrassem. E ela fala sobre as aulas, the lessons, ela fala que they were not at all interesting. E ela começa a explicar como que eram essas aulas. Vamos continuar, para que a gente possa chegar nas nossas questões, tá bem? Vamos lá. Aí ela diz assim, ó, after 4 hours, então depois de quê? 4 horas, então é o tempo de duração da aula, o mesmo tempo que você até passa na escola, certo? Ou então está tendo aulas aí remotas conosco, certo? Então ela fala, there was a lunch break, então tinha o quê? Tinha esse intervalo, só que era intervalo de almoço. Opa, intervalo de almoço? Como assim? A gente tem o nosso recreio, é diferente, aprendendo de cultura com Jane Eyre, tá vendo? E ela fala, we all went outside. Todos nós fazíamos o quê? Went. Nós íamos lá para o lado de fora, íamos para fora. E ela continua falando, because it was winter, it was very cold. Como era? Inverno. Estava muito frio. E a gente vai aí se identificando com a autora. Quantas vezes que a gente está aqui no inverno também, a gente sai na hora do recreio e a gente fica ali tudo grudadinho, não é mesmo? Agora a gente não pode porque a gente precisa se cuidar, certo? E aí ela fala, 3 weeks passed. Ela continua narrando. Passaram-se o quê? 3 semanas. E o que ela conta? One afternoon, the head teacher, ela conta sobre a professora-chefe, quem que era? Miss Temple. Então, vimos aqui, nós vemos a apresentação de mais uma personagem, Miss Temple. Ela fala que ela came into the schoolroom, então ela entrou. Olha o verbo come junto com into. Lembra do come, vem? Então, come into ao phrasal verb, she came into. Ela entrou. E aí, ela começa a explicar que uma outra pessoa estava com ela. Então, temos mais uma coisa importante aí, outro personagem sendo apresentado. Mr. Brocklehurst was with her. Então, ela fala que esse senhor estava com ela. And we all stood up as they entered. Então, todos nós fizemos o quê? Stood up. Assim que eles chegaram, nós nos levantamos, nos colocamos em pé. Lembra desse verbo, stand up? Lembra? Pois é, o verbo levantar-se. Aqui nós temos ele no passado. Então, todos nós nos levantamos. Ok, e ela fala, o que ela fez? Olha o que tem de interessante aqui, ou de diferente. Ela fala, I stood behind an older girl. Ela fala que ficou atrás de uma menina mais velha porque ela não queria que alguém a visse. Não queria que o Mr. Brocklehurst a visse. Vamos continuar para ver o que acontece. Por que ela não queria que o Mr. Brocklehurst a visse? Aí ela diz que ele veio slowly around the room. Ele veio
de maneira vagarosa, devagarzinho pela sala. Everybody was quiet. A gente já viu isso aqui, que todos estavam em silêncio. E o que aconteceu? My hands started to shake. As mãos começaram o quê? A tremer. And I dropped my book. Eu deixei o meu livro cair. Então, olha aqui que ansiedade causa. Olha como a gente continua se identificando com a história da Jane Eyre. Tá vendo? Uma crise de ansiedade e as reações fisiológicas que acontecem que a gente não consegue controlar. Isso aqui aconteceu com a nossa eu lírica aqui. Ela fala, Mr. Brocklehurst, aquele senhor que chegou, stopped walking, ele parou de andar and looked straight at me, e olhou direto para mim. O que ele fez? Oh, the new girl, a menina nova. Ele falou assim, come here, Jane Eyre, vem cá, Jane Eyre. Then he pointed at the two older girls e apontou para as duas meninas mais velhas. Ele falou, you two girls, put Jane Eyre on that high chair, coloca Jane Eyre, vocês duas, naquela cadeira alta. Ele disse, olha o que está acontecendo aqui, gente. Ótimo, tivemos essa nossa introdução da história. Então, temos aqui algumas perguntas. How many girls? Quantas meninas? How many? Lembra? How many were in the schoolroom? Quantas estavam lá na sala de aula? Então, aqui nós vemos o quê? O que nós vimos? There were about 80 girls in the schoolroom. Então, aqui nós temos a nossa resposta para a pergunta número 1. Vou até colocar aqui, tá bom? Number 1, 80 meninas, certo? Cerca de, olha o uso do about para falar cerca de. E a segunda, what class was Jane in? Em qual turma que a Jane estava? E ela continua falando, olha, I was in the first class. Ela estava na primeira turma. Então, essa era a turma dela. Ela explica qual que é a diferença, né? Que as mais velhas estavam em umas, as mais novas em outras. Então, não se esqueça do sujeito. Lembre-se que em inglês você sempre precisa do sujeito junto ao verbo, tá bom? Porque diferente do português, a conjugação, ela é muito parecida. No português eu falo eu sou, você é, ele é, nós somos, eles são, certo? Mas em inglês, nós temos a diferença só de was e were, por isso você precisa do sujeito, tá bom? Para que eles entendam, para que se entenda qual que é, de quem que se está falando. Então, aqui nós temos a resposta do número 2. Vamos olhar a 3. How many classes? Quantas turmas? How many classes were there? E aí a gente tem aqui falando que 80 girls divided into 4 classes. Então, 80 meninas divididas em 4 turmas. Então, aqui nós temos 4 turmas. E observe uma coisa, que aqui a gente tem o uso de there were, haviam, tinham. Então, olha o uso de there were para falar de, o verbo haver no passado, para falar de existência, tá bom? Então, mais uma coisa que você está lembrando aí, certo? O uso do verbo there is, para falar de existência. Está bem? Então, respondemos as 3 primeiras questões. Conhecemos um pouquinho da história lá de Lowood School, da escola onde a Jane Eyre estava. E vamos continuar. Então, aqui nós temos essa pergunta número 4. A pergunta é what reason? Qual foi a razão que o Mr. Brocklehurst deu para punir a Jane? Então, vamos dar uma olhadinha novamente aqui no texto para procurar a razão. Ele falou assim, olha, you are a bad girl. Ele falou, olhem todos, this child is bad. Então, a razão que ele deu foi porque, segundo a opinião dele, ela era uma criança ruim. Então, essa era a opinião dele. Então, veja só, alguém que fez um julgamento de valor, um juízo de valor sobre a Jane Eyre. Quantas vezes isso não acontece com a gente, certo? Então, essa foi a razão, está bem? Você pode até escrever lá que, na opinião dele, she was a bad child, tá bem? Então, aproveite aí para trabalhar o seu listening e vá copiando. Não vou escrever, estou acreditando que você está lembrando do passado do verbo be, tá bom? She was a bad child. Ela era uma criança ruim, na opinião dele. Ótimo, vamos seguir para a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta fala assim, ó. Find 2 ways, encontre 2 formas na qual o Mr. Brocklehurst punished Jane. Então, 2 formas que ele a puniu. Então, aqui, nós vemos que ele a puniu falando assim, ó. Ele disse, you 2 girls, coloque na cadeira. Então, uma forma foi fisicamente de deixá-la na cadeira por um bom tempo, deixá-la em pé, certo?
E a outra forma, ele disse para as meninas assim, ó, do not talk to this child. Não conversem com ela. Então, aqui, nós temos a segunda forma que ela foi punida. Então, de ficar em pé fisicamente e emocionalmente, ela precisou ficar isolada. Então, duas formas. Olha as coisas acontecendo na vida da nossa protagonista aqui. Então, seguindo na nossa próxima questão, a próxima questão que eu selecionei para que a gente pudesse ver aqui fosse a questão número 11. O que você vai fazer? Você vai pegar 2 adjetivos para descrever cada uma dessas pessoas. Eu vou deixar aqui para que a gente pense sobre os adjetivos e você descreva da forma que você está compreendendo esses personagens, tá bom? Então, os personagens, os characters, são Mr. Brocklehurst, a Miss Temple, a professora, e a Jane Eyre, a nossa protagonista. E os adjetivos concerned, preocupado, helpless, né? Sem ajuda alguma, horrible, terrível, miserable, uma pessoa triste. Então, como que você vai descrever cada uma dessas pessoas? Você pode usar o verbo be também. Vamos colocar algumas formas? Você pode colocar assim, ó, Miss Temple, vou colocar só o T, tá bom? Is, como que ela é? Concerned, ela é preocupada. Concerned. Então, isso aqui é uma forma que você pode usar para poder descrever. Você pode descrever tanto usando o presente, quando a gente pensa que a obra literária ela vive, você pode usar o presente, mas se você quiser, você também pode colocar no passado, usando o verbo was, está bem? Então, é sua opção. Descreva lá de uma forma que reflita como você está entendendo esses personagens. Então, nessa aula de hoje, nós trabalhamos com o texto da Jane Eyre, trabalhamos com essa obra literária. Então, você viu como que é a fluidez da obra literária. Nós trabalhamos um pouquinho com descrição de lugares e descrição de pessoas. Nós também observamos os ricos benefícios de ler inglês por prazer. Então, alguns dos benefícios que nós vimos foi você criar essa identificação com alguém, você ver como que é a cultura, você viu que eles fizeram o intervalo de almoço, mas que iam continuar na escola. Então, são várias coisas que a gente pode aprender através da leitura de literatura. Então, aproveite e pegue também aquele link que tem aí no seu pet. Ele tem a história narrada. Então, aproveite para você ouvir. Tem também narrada e escrita no inglês acessível. Você pode dar pause e repetir junto para trabalhar a sua habilidade oral também. Então, são várias coisas que você pode fazer com aquele link, tá bem? Faça um pouquinho, 5 minutinhos, depois você pare. Então, ficamos por aqui. Eu vejo você na nossa próxima aula. Um grande abraço de Lídia Chagas, Your English Teacher.